Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. Nesta semana já estudaremos a quarta lição, que tem como título Testemunhas de Jesus como o Messias. E eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, dizendo o que você tem achado da lição, se você tem gostado, o que nós poderíamos melhorar aqui. Gostaria de ouvir o seu feedback. E já não esqueça, deixa aí o seu like, o seu comentário. Vamos juntos pregar o Evangelho. Você com o seu comentário, com o seu like, faz com que esse vídeo vá muito mais longe. E dessa maneira, Jesus chega muito mais perto das pessoas. Nesta semana eu estou aqui mais uma vez com o meu querido irmão Alexandre Dantas. Na semana que vem nós teremos aqui um reforço. O irmão Moses Coutinho estará conosco também estudando essa lição e juntos vamos aprender muito mais, se aprofundar na palavra do Senhor. Mas hoje eu queria que o Alexandre se cumprimentasse os queridos que nos acompanham e falasse um pouco mais da Escola Missionária. Alexandre, estamos aí na reta final já. Tem vaga ou não? Como é que está aí essas inscrições? Ainda tem oportunidade de alguém estudar na escola no ano 2025? Bom, Kleber, obrigado pelo convite, louvado seja Deus. Irmãos, sejam todos bem-vindos a essa lição maravilhosa que vamos estudar. O Espírito Santo vai nos empolgar para estudar mais e mais. E essa lição é para trazer assim, um ânimo para nós aprofundarmos na Palavra de Deus. Temos vagas ainda, estamos aqui no final de outubro. Se você quiser ainda se inscrever, últimas vagas, pouquíssimas vagas, entre em contato conosco. As aulas começam dia 6 de janeiro, mas tem que entrar rapidamente em contato conosco. Temos que fazer entrevista, temos que aprovar a sua entrevista, temos que aprovar a sua ficha e você tem que fazer alguns relatórios de alguns livros, tá bom? Então, entre em contato conosco, entre em contato com qualquer contato que tenha aí, fala, eu quero falar com o pessoal do acadêmico. E aí eles dão o nosso WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe. Bom, é muito importante para cada um de nós que estamos aqui, eu, Alexandre, e vocês também aí, antes de abrir a palavra de Deus, sempre fazer uma oração. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo, porque se estamos pisando em terreno santo, somente um Deus santo para conduzir a nossa voz, e o Espírito estará nesse momento conduzindo cada um de nós aqui, tanto a nós estamos falando, como você também que está participando do outro lado, preparando os corações para que a semente, ao ser lançada, ela possa cair em terreno fértil e dar muitos frutos. Nós sempre oramos aqui antes de começar o programa Lições para a Eternidade, oramos de joelho, mas depois, quando estamos enquadrados na câmera, queremos fazer mais uma oração para já estar recebendo vocês no Espírito de Cristo, no Espírito de reverência. E eu queria convidar você que está no seu lar, que tem como, dobre o seu joelho e nós aqui vamos curvar a nossa fronte e falar com Deus nesse momento. Querido bom Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui gratos, com o nosso coração transbordando de alegria, de termos a oportunidade de abrirmos a palavra do Senhor e de repartir o pão com amigos e irmãos. Também gostaria de suplicar por todos os pedidos que são deixados aí nos comentários, pessoas que estão buscando a cura física, pessoas que estão buscando a cura no seu relacionamento, a cura espiritual, um emprego. Irmãos, tem muitos que estão com depressão, mas eu acredito que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está vendo todas as coisas e vai atender e responder aos nossos pedidos e às nossas orações. Amém. Que o Senhor também possa, Senhor, ajudar os alunos, aqueles que estão se esforçando por se matricular na escola, que eles venham dar o seu melhor, ler esse livro e vir para essa escola para eles serem testemunhas vivas de Jesus. Amém. Precisamos, Pai, de testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Suplicamos a direção do Espírito Santo nesse momento e em nome de Jesus oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém, amém, amém. Alexandre, quarta lição do trimestre, Testemunhas de Jesus como o Messias. O que você gostaria aí de trazer para nós, às vezes fazer um resumo da lição, o que você encontrou aí entre texto de Ellen White? Eu sei que você é um defensor de sempre ler os textos do Espírito de Profecia e não somente comentários de homens. Então o que você tem para nós aí, meu irmão? O texto para nós dar início aqui é João capítulo 3, verso 3. Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui é uma entrevista que Jesus teve com Nicodemos, ou seja, Nicodemos esteve com Jesus, né? Nicodemos foi à noite
Nicodemos era um homem principal dos fariseus, mas ele tinha vergonha, porque Jesus era um simples carpinteiro. Jesus não fez teologia, Jesus não fez escola na escola dos rabinos, e aí Jesus não era um credenciado. E aí era vergonhoso um teólogo, um homem grande, um doutor, ir consultar com um homem, um simples carpinteiro. Então ele teve vergonha, né? Nós vamos ver mais para frente, mais a fundo sobre esse tema. Só que Jesus falou para ele, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Eu vou ler um texto aqui, está na lição, como o nosso irmão Kleber sempre enfatiza, comprar a lição com os comentários de Ellen White, irmãos, que aí não há erro. Jesus disse, está no Sign of the Times, 13 de novembro de 1893, parte 2. Jesus disse a eles, os escribas e fariseus, vocês não querem vir a mim para ter vida, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Ele apela a eles para lembrarem da profunda convicção que estava acesa e iluminada, que estava sobre eles, sobre a mensagem de João. Ele disse, João era a lâmpada que estava acesa e iluminada, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho que a de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não crê. Naquele que enviou, o testemunho do Pai havia sido dado. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu o dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então esse texto é também para todos os seres humanos, todos os fariseus. Por quê? Não chegavam até Jesus porque suas obras eram ruins, terríveis, das trevas. Tem que chegar até Jesus para que essas obras sejam dissipadas e Jesus entre na nossa vida, seja luz. É necessário nascer de novo. Precisamos nascer de novo, da água e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por isso, que essa possa ser nosso pensamento, né, da necessidade de um novo nascimento. Eu gostaria de ser um pouco econômico aqui agora, ao falar da história de Nicodemos, até porque na quinta-feira nós vamos trabalhar de forma mais assim, direta a ela, né? Mas eu gostaria de ler um texto aqui e eu não quero usar esse programa e nem a minha fala como um estilingue para atingir alguém ou atingir ninguém, nenhum tipo de pessoa. Até porque eu faço parte da família, da humanidade, como você faz. Então eu sou tentado assim como você é e eu preciso do mesmo Espírito Santo como você precisa. E eu também cometo erros e preciso cada dia do perdão de Jesus, da redenção, da graça, para poder continuar caminhando nessa jornada. Mas aqui a serva do Senhor, quando ela escreve no material de 88, capítulo 4 livro, né, na página 87, ela traz uma repreensão aqui para nós, irmãos, para mim, para você, para todos nós que somos líderes nessa causa, que é a causa que Deus nos deu, que deveria, no mínimo, nos deixar um pouco atentos a tudo aquilo que o Senhor tem pedido a nós, como líderes. Diz assim, ó, apresento esta lição de Nicodemos como altamente aplicável àqueles que estão hoje em posições de responsabilidade, assim como os governantes em Israel, e cujas vozes são frequentemente ouvidas em concílios, dando evidência do mesmo espírito que Nicodemos possuía. Ou seja, Nicodemos, ele imaginava que ele estava em uma boa condição. Nicodemos, sendo ali, fazendo parte da liderança, como um líder da época, ele imaginava que ele era aceito por Deus e ele estava tranquilo, a sua posição no céu estava garantida. E sabe, muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, nessa condição. Estamos longe de Deus, mas imaginamos que estamos no centro da obra do Senhor.
O que Nicodemos não entendia, que antes de se preocupar com o avanço da obra, ele precisava de se preocupar com o avanço da transformação dentro do seu coração. Entende? A obra missionária, ela precisa começar com consagração e não com missão. A missão e consagração, elas vão estar sempre ligadas. Só que sempre começa com consagração e depois vem a missão. Porque primeiro Jesus precisa mudar a mim, para depois Ele fazer a obra por mim. Eu preciso de ter a minha vida transformada, para depois eu transformar. E claro que não é o que transforma, né? Mas o meu testemunho precisa ser contado. E eu sempre tenho dito isso, que primeiro a obra precisa começar com Romanos 8, que é o Espírito em nós, para depois nós irmos para Atos, que é o Espírito trabalhando por nós. E nós comentamos na lição, acho que retrasada, se eu não me engano, ou foi na última lição do último trimestre, que quando eles foram levar a missão ao mundo, Jesus falou para eles assim, olha, vocês já sabem que a missão de vocês agora é levar esse evangelho a todo mundo, mas primeiro vocês vão para Jerusalém. E não vão sair de Jerusalém até que do alto seja lhes dado poder. E esse poder que vem do alto, irmão, ele não poderá ser dado se o nosso coração não for transformado. Lembra que quando eles foram para Jerusalém, eles ficaram ali, está no Recebereis poder, esse texto, fala que eles ficaram ali um período, ali, cerca de 10 dias, se eu não me engano é 10 dias mesmo, né? Sim. 10 dias eles ficaram ali se investigando, esmiuçando o seu coração, para saber se não tinha algo que precisava ser mudado, confessando seus pecados uns aos outros, fazendo ali uma confraternização. E Ellen White fala que isso poderia ter acontecido no ano de 1901, mas não aconteceu. Eles não confessaram os pecados uns aos outros, o Espírito Santo não foi derramado e a obra não concluiu. Então, pode ser que você se encontre na condição de Nicodemos. Pode ser que você se encontre na condição de Nicodemos. Acha que está tudo certo, e aí Jesus vem e olha e fala assim, olha, você precisa só de uma coisa, ou seja, nascer de novo. Sim. Nicodemos, a sua teologia de nada vale, se Jesus não estiver infiltrado na sua vida. Kleber, a sua teologia de nada vale. Alexandre, a sua teologia de nada vale. Silverina, a sua teologia de nada vale. Você não vai ganhar o céu se Jesus não estiver habitando no seu coração. Ainda que você seja o pregador mais eloquente da face da terra, nenhuma pessoa vai ser beneficiada se a sua teoria não está de acordo com a sua prática. Mais um comentário? Então, domingo, o testemunho de João Batista. Eu quero ler o texto de João, capítulo 1, verso 19 até o 23. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram os sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntar, quem és tu? E ele confessou, e não negou, mas confessou, eu não sou Cristo. E eles lhe perguntaram, então quem és tu? És tu Elias? Ele disse, eu não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Então eles disseram, quem és tu para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviou? O que tu dizes de si mesmo? E o verso 23 termina, ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E esse texto do profeta Isaías está em Isaías 40, verso 1 a 5, voz que clama no deserto. Olha que texto interessante, irmãos. Então, João Batista mostra aqui uma humildade tremenda. Eu não sou digno de amarrar sandálias, João Batista também falou, daquele que vai vir. Você é um profeta? Não, eu não sou. Você é Elias? Não sou também. Porque os judeus tinham a tradição que, inclusive, eles têm uma cadeira até hoje, a cadeira de Elias, que eles esperam que Elias irá vir. Só que eles se perderam na profecia que Elias veio como João Batista. E aqui no rodapé, aí você pode comentar, irmão Kleber, de que forma, como adventista do sétimo dia, devemos cumprir o mesmo tipo de ministério de João Batista realizou? Quais são os paralelos entre nós e ele, o terceiro Elias? Olha, primeiramente, né, eu só quero fazer vou só marcar aqui, Alexandre, que eu gostaria de voltar nesse comentário que você fez aqui, como disse o profeta Isaías. Só para mim não fugir da minha mente depois aqui. Como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías. Fala de João Batista. Bom, se nós pegarmos a Bíblia aqui,
Queria convidar você a abrir sua Bíblia aí, se você não está com ela aberta ainda. Vamos lá em Lucas. Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. Voltando um pouquinho mais ainda, se nós pegarmos aqui, vamos lá em Malaquias. Malaquias 4, versículo 5. 5 e 6. É isso. Diz assim, ó. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Então aqui, o profeta Malaquias, né, de forma profética, falando da vinda do Elias, e nós entendemos que Elias, a obra de Elias era uma obra de reforma, ele era um reformador. Então, ele vem citando aqui que teria uma reforma na família, né? Fica muito claro quando fala assim, ó, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Vai ter amizade, vai ter amor, vai ter conversão, vai ter perdão, vai ter relacionamento nessa família. Então, essa era a obra do Elias. Aí, quando nós vamos agora para Lucas, versículo 1, capítulo 1, versículo 17, aqui nós vamos ver a primeira vez que se cumpriu isso, né? Diz assim, ó, falando de João Batista agora, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias. Adiante dele é adiante de Jesus. Ele precederia, né, a vinda de Jesus. E irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Isso aqui é interessante. João Batista tinha uma missão. A missão de João Batista era preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus como Messias. E ele cumpriu o seu papel. João Batista cumpriu o seu papel. João Batista foi um reformador, um homem que fez várias reformas, reforma no vestuário, reforma de moradia, reforma naquele povo incrédulo, naquele povo ali que tinha sangue na boca, sangue era o que escorria ali pelas suas mãos e tinha uma aparência de piedade. João Batista ele pregou a conversão do coração dos pais aos filhos, ou seja, uma reforma familiar. Era necessário ter uma reforma na família e isso sempre foi o plano de Deus. Desde o Éden até hoje, Deus sempre trabalhou e trabalha pela reforma na família, sempre. E aqui tem um ponto interessante. Primeiro, Alexandre, deveria converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos. Por quê? Porque quando os desobedientes olham para uma família bem ordenada, a serva do Senhor fala que eles não têm argumento para questionar nada. Ainda que na mensagem, na teologia, ele tem como argumentar ou contra-argumentar com você, na vida da sua família, sendo ordenada, sendo bem disciplinada, ele não tem argumento. Ele não tem argumento, ele não tem como argumentar. Sim. Então ele se converte. Ele acaba ali, né, dizendo, olha, não tem realmente o que dizer sobre esses homens. E essa é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando eu falo Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu sei que vocês aí podem até ficar pensando assim, não, Kleber, impossível. Impossível, não vem com essa história. Mais de 20 milhões de pessoas aí, eu estou vendo a condição da minha igreja. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus conhece a igreja visível. Dentro da igreja visível, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe uma igreja invisível. E a preocupação primária sua tem que ser fazer parte da igreja invisível. Se você quer fazer parte da igreja invisível, e aqui já fica muito claro de você conhecer aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus, aqueles líderes que você pode realmente aceitar e trazer para perto de você todos os seus conselhos, porque a palavra do terceiro Elias é a palavra do segundo Elias e é a palavra do primeiro Elias. Reforma, vestuário, alimentação, moradia, caráter. Caráter é a base de tudo. Depois, reforma na família. A base é a família. A base da igreja e a base da sociedade é a família. Nós precisamos ter uma família bem ordenada, bem equilibrada. Agora, irmãos, você pode até falar assim, não, mas eu estou vendo em todos os púlpitos, até do neopentecostal, até do católico, estou vendo hoje aí políticos falando sobre reforma de família, sobre isso, sobre aquilo mais. Olha, o que eu digo para você, a única reforma da família
que é válida é aquela reforma que transforma caráter. Aquela reforma que pega um homem que é grosseiro, o homem que é bruto, e transforma ele num homem polido, num homem amável. Aquela reforma que simplesmente é pregada pelos coaches, do qual você só vê na tela da TV, não é uma reforma que transforma. Não é uma reforma sólida. E outra coisa, reforma da família tem que ser embasada na palavra do Senhor. Não você dizer assim, ó, Alexandre, você quer reformar a sua família? Manda seus filhos lá desculpa a palavra, irmão, mas pro ralé o adventista. Porque aquilo ali é a mesma coisa que o show católico. É a mesma coisa, irmãos. Nós não podemos fechar nossos olhos. Não estou vindo aqui querer apedrejar as pessoas, não, mas aquilo ali é um fato. Todo mundo que olha aquilo ali e vai na Bíblia e no Espírito de Profecia, sabe que aquilo ali não é um lugar para os nossos filhos estar. Então, se você quer ter uma família sólida, uma família espiritual, você precisa mandar os seus filhos para retiros espirituais, para momentos de confraternização, momentos de união com Cristo Jesus, e assim nós vamos estar cumprindo uma obra de reforma. Já parou para pensar? Se Elias viesse hoje, João Batista viesse hoje e visse, infelizmente, o que tem acontecido hoje nos próprios shows, né? Que virou um shows, congressos, que chamam de congresso adventista. Aliás, João Batista, a mãe dele não colocou nem ele para estudar nessas escolas, porque iria inabilitá-lo para a missão dele. A serva do Senhor fala, desejado de todas as nações, página 172, trechinho bem pequeno. A infância, juventude e idade adulta de João se caracterizaram pela firmeza e força moral. Quando sua voz se fizer ouvir no deserto, como o Kleber explicou aqui, a voz clama no deserto, cumprindo o segundo Elias, nós somos o terceiro Elias. Quando sua voz se fizer ouvir no deserto, dizendo, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, Mateus 3, verso 3, Satanás temeu pela segurança do seu reino. A culpa do pecado era revelada de tal maneira que as pessoas tremiam. O poder de Satanás sobre muitos que haviam estado sob seu controle foi destruído. Olha, irmãos, que texto tremendo. Quando Satanás ouviu João Batista pregar, ele temeu pelo seu reino. Irmãos, quantas vezes você pregador, eu pregador, quantas vezes nós pregamos uma mensagem, Satanás tremeu pelo seu reino, hein? Ou nós estamos alegando o reino de Satanás, como o Kleber falou agora. Quando a gente faz show gospel, esse Rock in Rio adventista, Satanás se alegra. Mas quando o servo de Deus prega uma mensagem tremenda, as 3 mensagens angélicas, a mensagem do terceiro anjo, justiça pela fé, Satanás treme, porque é a última mensagem de advertência ao mundo, porque nós estamos preparando o caminho de Cristo para a segunda vinda. Então, nós estamos sendo o terceiro Elias, quando nós pregamos as 3 mensagens angélicas. Vamos pregar, irmãos, vamos pregar sem medo. Ai, ai, ai daqueles cães que não ladram, hein? Ai daqueles pastores que pregam mensagem suave, Testemunho para a Igreja, volume 1. Ai daqueles que pregam mensagens suaves. Passa a mão no pecador, tá tudo certo. Embalando o pecador para uma perdição mortal, terrível. Misericórdia, irmãos, que não sejamos igual a esses, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. É importante nós sempre estar abordando esses assuntos. Irmãos, você não vai ver nós aqui trazendo, né, pelo menos da minha parte, trazendo situações do qual não está clara, não está transparente para todos verem. Para todos verem. Vira e mexe, eu recebo muitas mensagens, as pessoas falam assim, ó, tá acontecendo isso na igreja, tá acontecendo aquilo na igreja. Eu nunca trago nada aqui. Por quê? Porque eu não estou vendo. Agora, um show gospel, como foi feito esse último agora, Rock in Rio, irmãos, nós não podemos sancionar isso. Nós, como os guardadores do mandamento de Deus, como é que nós podemos apoiar um negócio desse, irmãos? Ah, mas irmão, eu não apoio. Então, tá bom, se você não apoia, não mande seu filho para um lugar desse nunca na vida. Se você não tem o que fazer, eu sei que você às vezes não tem condição de ir lá e barrar um negócio daquele, não é isso que eu estou pedindo para você fazer. Porque cada um vai ser responsabilizado pelas coisas que faz. Agora, eu e você não podemos falar que aquele ali é obra de Deus. Aí muitas vezes você vê lá um irmão que está num ministério sendo transformado, saindo do mundo das drogas, indo para os caminhos do Senhor, aí as pessoas se levantam e falam assim, não, isso aí é um ministério dissidente. Mas nem sequer veio ver para poder ver como que é. Irmãos, temos que ser sensatos, temos que ser honestos com a palavra do Senhor. É sim, sim, não, não, que passa disso procede do maligno. E nós aqui não vamos dar lado a essas coisas. É sim, sim,
e não. Em nome de Jesus, que Ele possa conduzir nós, e não estamos aqui também querendo se colocar como o salvador da pátria. Somos pecadores, estamos no caminho, temos um alvo, como eu tenho falado sempre nas mensagens aí, precisamos das orações de vocês, assim como vocês precisam da nossa, temos que orar uns pelos outros, é o que a palavra do Senhor fala, mas o que é errado, o que é certo, isso precisa ser dito, tá bom? Vamos avançar, e só falando naquela hora eu disse, como disse o profeta Elias, João Batista, ele é um homem que hoje em dia está em extinção, um homem como esse. João Batista, ele não deixou se levar pela posição, João Batista, ele esteve o tempo todo no centro da obra de Deus. Isso é lindo. João ouviu a voz do Espírito e o Espírito dizia assim, e você vai ser quem vai preparar o caminho de Jesus. Quando vieram os fariseus ali, perguntaram, você é esse, você é aquele mais? Não. Eu só sou aquele que o profeta disse que eu seria. Eu só faço aquilo que eu sei que o Senhor gostaria que eu fizesse. Então, estar no centro da obra do Senhor é maravilhoso, é assertivo e deve ser o nosso maior desejo. Alexandre, depois desse momento, onde João fala ali, olha, eu só sou aquele que o profeta disse que eu seria, passou algum tempo, ele vê Jesus vindo e ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é o tema da nossa lição de segunda-feira. Louvado seja Deus. É baseado em João capítulo 1, verso 29 a 37, João Batista, né? João Batista falou quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando no batismo de Jesus, João o apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida à palavra de Isaías. Como Cordeiro foi levado ao matadouro, desejado de todas as nações, página 99. 1 Pedro 2, verso 24, diz assim, ó, aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses curado. Olha que interessante, irmãos. Então, pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus levou os nossos pecados no madeiro, mas será que Ele nos tira sem o nosso livre-arbítrio? Sem nosso sim? Claro que não. Olha só o que diz a serva do Senhor aqui, manuscrito 56 de 1900. Cristo é representado como carregando as dores e pesares causados pelos pecados. E Ele faz isso não só como nosso amigo compassivo, mas como nosso substituto. Portanto, nossos pecados de egoísmo, de mau temperamento, de indolência e de maus hábitos e práticas erradas devem ser positivas e firmemente eliminadas. Que se desligue de Satanás. Não deve dar lugar às suas tentações. Que as almas que vão a Cristo considerem que Ele é o portador dos pecados. Que a alma arrependida lance mão pela fé da provisão feita para salvá-la, e não em seus pecados, mas de seus pecados. Cristo, como portador dos pecados, deve tirar o pecado e resgatar o pecador da sua mórbida condição espiritual. Olha que texto lindo, irmãos. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira mesmo. Tira hoje, Ele tira, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos ajuda a vencer toda tendência herdada e cultivada para o mal. Você que às vezes, ou você está nessa condição, conhece alguma pessoa que está na droga, está no crack, está em depressão, está em pecado aberto, declarado terrível, em prostituição e adultério. Se você clamar ao Senhor, Jesus tira o pecado seu. Mas você tem que querer, é um livre-arbítrio. Jesus não tira o pecado do mundo assim sem ninguém querer. Aqueles que quiserem aceitar Cristo como Salvador e Senhor, Ele tira o pecado, Ele lava e nos dá salvação e nos dá a graça que nos lava completamente e nos ajuda a vencer as impiedades e as paixões mundanas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como no Antigo Testamento, aquele cordeirinho substituía o pecador, confessava ali nele e aquele cordeirinho morre. O pecado ia para o santuário, assim como nós, quando a gente peca, podemos ir confiantemente em Cristo Jesus, que Ele nos lava e nos perdoa. Glória a Deus por isso. Boas novas. Glória a Deus, essas boas novas é algo que nós precisamos diariamente. Glória. Aqui no Desejado das Nações, página 79 e 80, fala assim, ó, ninguém entre os ouvintes percebeu a importância das palavras. O Cordeiro de Deus
nem mesmo aquele que as falara. Então eu achei tão interessante isso aqui, porque... João Batista. Nem João Batista entendeu realmente aquilo ali, acho que fluiu pelo Espírito mesmo, né? O Santo falou através dele. E eu achei interessante isso, porque o que significava o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? Significava a esperança do universo inteiro. Tudo dependia dele. Tudo, tudo. A salvação, o futuro, né? O presente, o futuro e o passado dependia de Jesus. Porque nós entendemos que muitos que morreram na fé da mensagem ali, na época de Abraão, até antes de Noé, eles necessitavam desse cordeiro. Porque o cordeirinho que era morto ali no santuário, que era morto para poder substituir o pecador, ele precisava do cordeiro Jesus Cristo, que um dia morreria na cruz do Calvário. Era o tipo ali encontrando um antitipo, né? Sim. Então, se Jesus não viesse, todos aqueles sacrifícios do passado teriam sido em vão. Se Jesus fosse derrotado na cruz, de nada tinha valido aquilo. Moisés teria que voltar do céu. Elias teria que voltar do céu. Enoque teria que voltar do céu. Por quê? Porque os seus pecados não seriam expiados. Os pecados se concretizou a expiação na cruz do Calvário. Quando Jesus ali se fez um de nós, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Alexandre, a lição ela vem abordando, né, um tema bem interessante, você olhar para a linha de raciocínio aqui. Primeiro ela fala do testemunho de João Batista, que João Batista testemunhou a sua vida inteira preparando o caminho para Jesus. Aí depois chega Jesus, olha, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora vai falar aqui os 2 discípulos de João, porque João tinha 2 discípulos ali, né, e nós vamos saber qual que é eles aqui também. E esses discípulos, eles passaram, né, ali a seguir Jesus, seguir o Cordeiro. Interessante que João chegou a mostrar o caminho para os discípulos e depois ele teve que estudar para poder confirmar se o que ele estava fazendo era certo. O que você gostaria de compartilhar conosco sobre esse ponto tão importante da lição? Eu vou ler João, capítulo 1, verso 35 a 39, para nós vermos esses discípulos. No dia seguinte, João estava novamente ali, com os 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus, enquanto ele caminhava, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram falar e eles o seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se, vendo que o seguia, disse-lhe, que buscai? E eles disseram, Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? E ele disse-lhes, vinde e vereis. Eles foram e viram onde moravam. Permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 1/10. Olha que interessante. Então, esses 2 discípulos, eles foram onde Jesus estava e ficaram com Jesus, descobriram onde Jesus morava, e eles queriam ser discípulos de Jesus, se tornaram, né? Exatamente. Aqui tem um texto até não desejado, página 101. Se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e líderes, não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam se aproximado dele como críticos para julgar suas palavras. Esses primeiros discípulos não fizeram isso. Haviam atendido o chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino da Escritura do Antigo Testamento. Então, eles eram estudantes da Palavra de Deus, eles ouviram, e eles não ficaram com preconceito. Aceitaram Jesus e foram ver João Batista, esse é o Cordeiro de Deus, vocês devem seguir eles. E João Batista falou em outros textos, importa que eu diminua e ele cresça. Olha que humildade. Exatamente. Então, assim... Nem ficou com ciúmes, né? Exatamente. O interessante disso é que a história ali contada para nós, ela revela o procedimento do momento. Só que, provavelmente, João Batista já tinha contado para os seus qual era o seu ministério. Sim. O meu ministério é preparar a vinda para outro. É um que virá que eu não sou digno nem sequer de desatar ali as suas sandálias. Então, esses discípulos estavam com João Batista ali, mas já sabendo, já ciente que viria outro, né? E outro ponto interessante, que João Batista tinha, provavelmente, relatado que esse outro seria o Messias. Então, já parou para pensar a ansiedade e a expectativa desses discípulos de João? Eles ficaram ansiosos ali. E nós entendemos que nem todos seguiram Jesus. Eu penso que eles ficaram até olhando assim, quando vê aquela multidão chegando para ser batizado, quem será que é?
Com certeza na mente deles deve ser um homem alto, um homem bonito, que a gente vai identificar só de olhar. Só de olhar. Só de olhar, mas isso frustraram, né? Exatamente. Aqui, deixa eu só ler um texto aqui para nós. Eu acho interessante. Aqui diz assim, ó. Pedro, Tiago e João, o texto está em Educação, página 16, tá? 61, desculpa. Pedro, Tiago e João procuravam toda a oportunidade de entrar em íntimo contato com seu mestre, e seu desejo era satisfeito. Dentre os 12, sua relação com ele era mais próxima. João só ficaria satisfeito com uma aproximação ainda maior, e isso ele conseguiu. Naquela primeira conversa ao lado do Jordão, quando André, tendo ouvido a Jesus, correu para chamar seu irmão, João permaneceu em silêncio, extasiado, meditando em assuntos maravilhosos. Seguiu o Salvador, sempre como um ouvinte ávido e interessado. Então aqui mostra que João, ele estava ali, né? João, André, estavam com João Batista, ele sempre foi observador. Ele era jovem, mas ele era atento. Então fala que ele chegou a ficar extasiado, porque João, que era um profeta de Deus, e era grande ali a sua glória, porque Jesus fala assim que o maior profeta já nascido de mulher, né, o maior homem já nascido de mulher foi João Batista. Então ali eles seguiram, é interessante, né, que João e André seguiram os dois maiores homens da terra. Primeiro eles estavam seguindo João Batista, que era o maior homem nascido de mulher. Depois eles foram seguir Jesus, que é o rei do universo. Sim. Então, que coisa fantástica, né? Que oportunidade que esses homens tiveram. E eu fico imaginando como foi quando ele veio Jesus ali e todo aquele acontecimento, ele foi batizado e desceu uma pomba sobre ele. Como que ficou o jovem João, né? Ficou assim feliz só que com o pensamento ainda que o reino dele seria estabelecido nesse terra, ponto. na terra. Esse pensamento ainda existia. Mais algum comentário, Alexandre, sobre terça-feira? Então avançamos aqui para o próximo tema, Felipe e Natanael. Mais duas testemunhas aí do Messias, né? Eu vou ler João capítulo 1, verso 43 até o 51. No dia seguinte, já vamos logo ver a pergunta 6 a 7. No dia seguinte, Jesus queria partir dali para Galiléia e encontrar Felipe. Desculpe, irmão. No dia seguinte, Jesus queria partir para Galiléia e encontra a Felipe e lhe diz, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontra Natanael e lhe diz, nós encontramos aquele a quem escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse, pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Felipe respondeu, vem ver. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse, de onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo, antes que Felipe te chamasse, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu dizendo, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores que essas verás. E ele lhe disse, na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Olha que história interessante, hein? Natanael tinha um preconceito com Nazaré terrível, né? Pode vir alguma coisa boa vindo de Nazaré? Então Jesus viveu toda a infância em Nazaré. Já trazer uma lição para nós, irmãos. Não é o local. O local você deve atentar a ser o melhor possível, né? Você quer o bem para sua família e para o campo. Mas o local não vai te fazer. Porque você pode estar no campo e ser um filho do diabo. E você pode até morar na cidade e ser um filho de Deus. Claro que nós temos que seguir as coisas que o Senhor manda e ir para o campo. Mas isso não vai transformar caráter. Isso é uma ferramenta. É uma ferramenta. Tem que ter todas as ferramentas. Porque Jesus veio de Nazaré, era um lugar terrível. E Jesus era o Messias, sem pecado. Ô glória! E aí, irmãos, olha que benção. Esse rapaz teve um contato feliz com Jesus. E aí teve Natanael
Jesus fala, eu vi você debaixo da figueira. Ah, então você é o filho de Deus. Você é o filho de Deus. Ah, porque eu falei isso, você vai crer? Você vai ver maiores coisas, você verá o céu aberto, anjos descendo, porque muitos milagres iam acontecer, né? Jesus ia fazer muitos prodígios poderosos, o ministério dos anjos. Olha, eu tenho marcando aqui os 2 textos que eu encontrei, achei interessante. Alexandre, nessa lição tem um ponto bem relevante para nós, que que é a comissão que Deus deixou relatado para nós, né? A comissão que Deus deixou para nós é para nós irmos a todo mundo. Agora, sabe o que eu acho bonito dessa lição? Que Jesus, ele já vinha com aquela comissão, aquele molde de evangelho até antes já. Claro que depois foi expandido a todo mundo, mas sempre o trabalho de Cristo foi o seguinte, um em busca de mais um. Sempre um tem que buscar o outro. Porque o trabalho de Jesus é assim, desde que Adão pecou, é como que o ser humano estivesse fugindo e Deus atrás dele para poder restabelecê-lo. Porque Deus conhece que na nossa carne nós não temos condição de aceitar nenhum tipo de sacrifício que foi feito por nós. Na nossa carne, eu já escutei muitas pessoas falar assim, eu não pedi para Jesus morrer por mim. E ele sabe e aceita essa sua visão, porque ele sabe que você não tem condição de pedir. Ele sabe que como pecador você cada dia vai se afastar mais. Por isso que Jesus está assim, de braços abertos, falando, filho, vem para casa, filho, volta para cá. E o ser humano está sempre fugindo, sempre se afastando de Deus. Agora não recordo se é Jeremias ou Isaías, fala assim que nós estamos sendo atraídos para Deus. Ela fala que com amor ele nos atrai, ele está nos atraindo. Então é interessante, quando você olha aqui a história de terça-feira, nós vamos ver que os 2 discípulos de João eram André e João. E interessante que logo quando João fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tal, e aí os dois ali, tanto André como João, passam a seguir agora Jesus. Mas André não se sente satisfeito em somente ele seguir Jesus. Ele fala, opa, eu tenho que trazer mais alguém. Eu tenho que trazer mais pessoas para conhecer esse, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, se nós irmos lá na Bíblia, em João 1, 40 a 43, nós vamos ver que André era irmão, no caso de Pedro, né? E o Espírito de Profecia fala assim, eu não estou voltando atrás como caranguejo não, irmão, só para poder alicerçar a quarta-feira. Então lá fala assim, que naquela primeira conversa ao lado do Jordão, quando André, tendo ouvido a Jesus, correu para chamar seu irmão. Então André, ouvindo Jesus, ele entendeu que ele era realmente o Messias e foi chamar Pedro. Fala, Pedro, você precisa vir. Vem ver isso. E quando nós avançamos aqui agora para a quarta-feira, Felipe e Natanael é a mesma coisa. Lá no comentário de Ellen White, no final da lição, fala assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Felipe obedeceu a ordem, tornando-se também, naquele momento, obreiro de Cristo. Felipe chamou a Natanael. Então, veja, Felipe, ele aceitou ali a missão de ser obreiro de Cristo e já se tornou um obreiro missionário. Sim. Já foi atrás de Natanael. Natanael, vamos parafrasear aqui, Natanael, tem um homem aí que eu acho que é Messias. Eu acho que é o Messias, é um homem bom. De onde que vem esse homem? Aí quando Felipe fala, o quê? Você está de brincadeira? Por acaso pode vir alguém de Belém que seja uma pessoa boa? De Nazaré, que seja uma pessoa boa? Aí Felipe não discute também, nos ensinando que às vezes não devemos discutir a teologia. Sim. Felipe fala, olha, vem ver, vem dar uma olhadinha, você não vai perder nada em dar uma olhada. Então, irmãos, o chamado para mim e para você é um em busca de mais um. Sempre temos que estar trabalhando para trazer mais pessoas para Cristo. Esse deve ser a nossa primeira intenção, porque quando nascemos no reino de Cristo, nascemos obreiros. Quero ler mais um texto desejado de todas as nações dessa quarta-feira. Olha que interessante, irmãos. É o último texto do comentário. Se Natanael tivesse confiado na direção dos rabinos, nunca haveria encontrado Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou discípulo. Assim acontece com muitos hoje em dia. Puxa, que texto, hein? A quem o preconceito impede de aceitar o bem. Como o resultado seria diferente se eles viessem e vissem. Enquanto confiem
confiarem na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um conhecimento da verdade que traga salvação. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira nos verá no lugar secreto de oração. Anjos do mundo da luz estão perto daqueles que em humildade buscam a direção divina. Olha que texto interessante, deve ser comentado. Tremendo esse texto aí, tremendo. Se Natanael tivesse confiado nos rabinos, na direção da igreja naquele momento, nunca tinha conhecido a verdade. E a Moad faz uma aplicação, né? Muitos hoje não conhecem a verdade porque confiam em líderes, em homens, né? Religiosos. Aí ela fala, enquanto confiarem na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um conhecimento da verdade que traga a salvação. Como Natanael, nós temos que estudar por nós mesmos, irmãos. Alguém está falando alguma coisa? Um exemplo, falaram mal, o desejado de todas as nações que o IAG está vendendo é falsificado, está adulterado. Bom, então eu vou ler, vou comparar com o da CPB, vou ver se é isso mesmo. Tem que comparar você mesmo. O Kleber, congresso lá, só prega heresia, gente, ele prega tudo fora da Bíblia. Bom, vamos lá ver ele no congresso pregar? Venha e veja, irmão, vem no congresso. Tem até no IES, tem a ideia, até hoje os irmãos falam essa conversa. Olha, irmãos, com conversa absurda e o pessoal acreditou. Lá no IEST, as moças que estudam na escola não podem raspar o sovaco. Elas são tudo cabeludas no sovaco. Olha que coisa terrível. E nunca aconteceu isso. Mas espalham fake news, as pessoas acreditam. Vem ver. Se nós confiar em homem, irmãos, nós vamos se perder. Não confie no Alexandre, no Kleber, no Silverino. Confie em Deus, como você falou. Bíblia e o Espírito de Profecia. Vai ver se está escrito isso mesmo. Eu vou ler com meus próprios olhos. Irmãos, o que o Alexandre está falando é tão importante. Assim, vamos tentar trabalhar esse assunto de forma... não que ele não esteja fazendo isso, né? De forma equilibrada. A igreja... hoje, do qual eu frequento, do qual você frequenta, do qual nós fazemos parte, porque o que define você fazer parte da igreja ou não é em si, você só está lá no livro como fala lá, no livro da igreja ou não, é você entender, defender a mensagem verdadeira, a mensagem que foi dada a essa igreja, a mensagem que foi dada a essa igreja. Mas para e pensa e reflita um pouco, vamos refletir um pouquinho aqui juntos. A igreja em si, ela não está errada em todos os pormenores quando ela fala para você que você deve estar atentos, que você deve estar ali, como que seria outra palavra? Que você deve ser cauteloso quando se trata de ministérios de sustento próprio. A igreja não está errada em todos os pontos, porque realmente hoje em dia, a cada mês, a cada semana tem surgido um ministério de sustento próprio. E às vezes são pessoas que estão buscando enriquecimento pessoal, têm trabalhado de forma desonesta, têm feito coisas erradas, só que isso também acontece na igreja. Nós não estamos livres disso. Há pouco tempo atrás aconteceu coisa aí, que a igreja tenta abafar, mas que coisas sérias na igreja aí, de desvio de verbos, enfim. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você precisa fazer como Natanael. Você precisa fazer como está escrito na Bíblia, avalie todos os espíritos, venha conferir de perto o que está acontecendo. Porque toda semana, desculpa a palavra, mas existe um tolo ou um doido que levanta falando mal de um ou falando mal de outro. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sempre estar embarcando nesses caminhos, sem sequer saber onde vai dar isso. Eu e você não podemos ser pessoas que não somos sensatos, temos que ser equilibrados. Vem e vê se isso é verdade. Irmãos, onde se prega a reforma de vida, onde se prega a mensagem bíblica e escriturística, onde se prega que é preciso vencer as fraquezas e dificuldades, você acha que Satanás vai ficar feliz com isso? É claro que não. Satanás vai usar da maledicência, porque é a maledicência que te atinge. É quando alguém chega e fala mal de um ministério que está surgindo e que você está, por acaso, conhecendo que te atinge. Entende? Não vai acontecer nada, Satanás furar o meu pneu aqui, eu indo para minha casa, referente à sua vida. Então, o que Satanás vai fazer? Ele não vai furar o meu pneu, ele vai falar para você, tá vendo aquele fulano lá? Através de um irmão, vai falar assim, aquele lá, rapaz, não é de Deus não, é esse, aquilo mais. E aí você, sem sequer saber se é verdade ou mentira, você vem e acredita, você pega e acredita. Por isso o conselho de Natanael era o quê? Vem ver. Por quê? Porque um dia, alguém falou para Natanael assim, de Nazaré não tem nada que presta. Não perca seu tempo. De Nazaré, tudo que vem de lá é mal, é ruim. E quando Felipe foi até
Natanael estava armado, estava na defensiva. Por quê? Porque a sua experiência anterior mostrava para ele que de Nazaré não vinha nada que presta. Só que, graças a Deus, que Natanael foi e viu. Porque senão, provavelmente, Alexandre, nós não conheceríamos o nome de Natanael. Ele não faria parte dos 12. Sim. Então, temos que sermos sensatos, pelo menos. Nós não queremos criar uma obra de divisão. Por ao contrário, nós queremos avançar pregando o Evangelho. E eu acredito que dentro de um mundo onde as pessoas têm sancionado aborto, sancionado todes, ou seja, ideologia de gênio aí, sancionado guerras, sancionado dizendo que você pode fazer e agir como você quer. Eu acho que quando surge um ministério falando que nós precisamos ter uma reforma na família, vivemos em harmonia, quando surge um ministério falando que nós temos que ser mais atentos às coisas de Deus, termos mais tempo de comunhão, buscar viver no campo, já que isso é escriturístico, ter uma reforma no alimento, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não vivemos uma vida devassa. Será que Deus não sanciona? Será que Deus olha só porque o outro fala e fala, não, eu também não vou aceitar não, porque o outro falou, eu vou fazer igual ele? Irmãos, Deus conhece a estrutura de cada pessoa e Deus conhece a estrutura de cada trabalho. Então, faça o mesmo, se dê a oportunidade de conhecer. Fica o convite aí, né, Alexandre? Vem e vê. Sim. Alexandre, então nós estamos agora chegando no último tema dessa semana, que é o caso de Nicodemos. Nós até já falamos um pouco sobre isso, mas eu creio que você tem aí bastante textos para poder trazer para nós. Então, o que você gostaria de destacar na vida desse homem, que era um homem líder na época, era um homem doutor da lei, precisou nascer de novo, mas é um homem que foi alcançado por Jesus, né, Alexandre? Sim, foi alcançado por Jesus. Até ele, José de Arimateia, já vou adiantar, eles ajudaram muito a obra de Jesus, quando Jesus morreu, né? Quando Jesus e depois ressuscitou, louvado seja Deus. A tumba onde Jesus foi sepultado era deles, né? Eles compraram, eram homens ricos e ajudaram muito a obra, eles ficaram pobres, de tanto ajudar a obra de Deus, deram tudo. Eu quero ler um texto que o Kleber leu no começo, mas aí eu quero ler ele até aqui embaixo, ó, mais embaixo. Testemunho para Ministros 369. Essa lição a Nicodemos apresenta como sumariamente aplicado para o que estão em posição de responsabilidade. Então é para mim também, como guias em Israel. Bom, se você é pai, também é guia em Israel. E cujas vozes frequentemente se fazem ouvido nos concílios, dado em evidência do mesmo espírito que Nicodemos possuía. Terá a lição dada ao príncipe mesma influência sobre o coração da vida deles? Nicodemos se converteu. Em resultado dessa entrevista, as palavras de Cristo são pronunciadas com a mesma veracidade, olha para quem que é, aos presidentes de associações, anciões de igreja e aos que ocupam posição de oficiais em nossas instituições. É nós também. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, e vos darei um coração novo. Então, essa palavra que Nicodemos recebeu de Jesus é aplicável para a liderança inteira. Ministério Sustento Próprio, igreja, todos, associação geral, associação ministerial, todos são líderes, é necessário nascer de novo. A cada dia se converter, aceitar as verdades, doa quem doer, irmãos. Podemos perder qualquer coisa, mas não podemos perder a vida eterna. Podemos perder prestígio, cargo, homens que não se compram, não se vendam. Homens que sejam fiel a Deus como a bússola é ao polo. Deus precisa de homens e mulheres desse jeito, irmãos. Pode perder tudo, mas não perca a salvação. Homens firmes no Senhor. Eu vou ler outro texto aqui também, enquanto o Kleber está dando uma olhada aí, que é o texto que está na lição agora, Parábolas de Jesus. Eu quero ler também. Página 21, então lê aí, eu comento. Pode ler. Vai, eu vou ler e você comenta. Pode ler. Eu marquei aqui, pus até uma flechinha. Rapaz, eu estava lendo esse texto aqui e falei assim, eu queria dar um abraço nele, White. Esse texto aqui eu já tinha lido bastante. Quando eu comecei a ler esse aqui, eu já marquei ele todo. Ó. Há muitos que dizem servir a Deus, mas não têm o conhecimento experimental dele. Conhece, mas não experimenta, não pratica. O desejo de fazer sua vontade se baseia nas próprias inclinações, não na profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. Seu procedimento não está em harmonia com a lei de Deus. Professa aceitar Cristo como seu Salvador. Contudo, não crê que Ele lhes dará força para vencer o pecado. Não tem relação pessoal com o Salvador vivo e seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas.
A única esperança para essas pessoas é reconhecer em si mesma a verdade da palavra de Cristo a Nicodemos. Vocês precisam nascer de novo. Em verdade, digo que se alguém não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Ó, irmãos, há muitos que servem a Deus como Nicodemos, né? Como homens, como os fariseus, servem somente de conhecimento, mas não de experimentar, colocar em prática. Misericórdia, irmãos, que possamos em nome de Jesus viver, ouvir, praticar pelo poder do Espírito Santo. Praticar. Tem uma vida experimental de Jesus. Como que a gente faz isso? Orando de manhã, na primeira hora do dia, estudando a palavra de Deus. Não pode sair da sua casa sem ter esse alimento, esse desjejum espiritual que vai dar força para o dia inteiro. Glória a Deus, Alexandre, por tudo isso. Só queria comentar um ponto que você citou aí, está no texto. Isso que o texto revela aqui é o que acontece com todos nós. É por isso que você não vence o pecado, que está aí há 10 anos ainda fazendo parte da sua vida. É por isso que às vezes nós tropeçamos. Por quê? Porque nós não temos relação pessoal com o Salvador vivo. A única maneira, irmãos, de eu e você vencermos realmente o pecado é termos experiência pessoal com um Salvador vivo. Não tem outra maneira. Não tem outro jeito de nós vencermos, senão Cristo habitando em nós a esperança da glória. E, olha, é muito importante nós compreendermos tudo isso. Muito importante. Eu tenho falado aqui, você, é porque eu entendo que quando eu falo vocês, eu estou falando para muita gente, mas eu queria falar diretamente para você, cada um de vocês que está aí. A nossa luta é a mesma, irmãos. Eu não sou melhor do que vocês, e eu também sei que vocês não são melhores do que eu. Nós todos somos, como Paulo disse, que miserável homem sou. Quem me livrará do sangue dessa morte? Só que Paulo faz a pergunta e também dá a resposta. Jesus Cristo. Jesus Cristo vai nos livrar do sangue dessa morte, porque o sacrifício na cruz do Calvário é para todos. É para todos. E nós precisamos aceitar esse sacrifício. Se apossar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é poderosa para gerar em mim a mente de Cristo. A palavra do Senhor é poderosa para gerar em mim vitória, forças para vencer o pecado. Agora só é possível se eu tiver comunhão com Deus. Eu acho que citei na lição da semana do trimestre passado, isso que você está assistindo aqui, esse programa Lições para a Eternidade, é apenas a sobremesa que Deus tem preparado para você. O banquete mesmo é todo dia de manhã, quando você acorda ali de madrugadinha, você levanta, pega a sua Bíblia, dobra o seu joelho e clama ao Senhor. Esse é o banquete espiritual que te dá força para o dia a dia. Ninguém vive só de sobremesa, irmãos. Nós precisamos do banquete, de ter intimidade, comunhão, relacionamento com Deus, conhecer Deus de perto, porque Deus nos conhece, o problema é que nós não conhecemos a Deus, é por isso que às vezes não confiamos nas promessas que Ele faz para nós. É por isso que às vezes estamos caindo, tropeçando em cada ponto. Precisamos conhecer pessoalmente esse Deus, Ele precisa ser o meu Deus, Ele precisa ser o seu Deus, e teremos vitória e sairemos aí vitoriosos nessa batalha, nessa guerra do qual nós estamos travando dia após dia. Porque você pode colocar na sua mente, Jesus, ele na cruz do Calvário, ele derrotou Satanás. Então Satanás ele é um oponente já derrotado, mas que ainda tem poder para derrotar. Não Cristo, mas derrotar a mim e você. E por que ele derrota a mim e a você? Não é porque Jesus não tem poder para vencer Ele na nossa vida, mas é porque eu e você estamos fazendo escolhas erradas. As nossas escolhas ainda estão assim, sendo divididas. Precisamos tomar decisão ao lado da verdade. Sabe o que você precisa fazer? Eu preciso fazer? Nós precisamos fazer? Olha, aproveita a oportunidade, aproveita hoje. Aproveita hoje. Você está estudando essa lição, você acabou de estudar essa lição conosco aqui agora. Pega um caderninho ali, faça uma lista de coisas que você precisa abandonar, de coisas que você precisa mudar. Coloque em prática a comunhão com Cristo. Antes de você ir dormir, vai ler Bíblia, irmão. Não vai ficar em celular. Deixe o celular de lado. Você não deve deixar aqueles últimos momentos onde você está ali pronto para deitar, para você ir assistir um vídeo de pregação. Não deixe para assistir o vídeo das Lições para a Eternidade antes de dormir. Antes de dormir você tem que ler Bíblia.
você tem que ler Espírito de Profecia, você tem que ter relacionamento com Deus, você precisa descansar a sua mente. Isso aqui cansa os olhos, ó. Por mais que aqui você pode estar vendo aí um vídeo de pregação, mas cansa os olhos, cansa a mente. A Bíblia não cansa a mente, a Bíblia alivia os pensamentos. Então, lê a Bíblia, durma uma noite ali deliciosa, de manhãzinha acorda, vai ler Bíblia, vai ler Espírito de Profecia, vai fazer culto matinal, vai estudar com seus filhos e vai com o trabalho, com a proteção de Deus. Amém. E aí você vai ver que a sua vida vai tomar outro rumo e você vai ter mais gosto de fazer as coisas de Deus. Alexandre, suas últimas considerações, algum texto, algum apelo, algum conselho para os irmãos que nos acompanham, algum agradecimento? Esse é o momento oportuno. Eu tenho um texto aqui que está no Desejado, está na sexta-feira, páginas 130 e 131. Todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Lembra no deserto? Foram picados pelas serpentes, quem olhou pela fé foi curado. Quem não olhou, morreu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. A luz que brilha na cruz revela o amor de Deus. Se o amor nos atrai a Ele, se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem daquele que age em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer como Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, verso 8. Que texto maravilhoso, irmãos. Então aqui fala que nós fomos picados pela serpente, que é o pecado, e olharmos a Cristo na cruz, nós vamos seremos sarados. Se resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz. Se não resistirmos, né, a atração do amor. Por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem de Deus. Então, nós podemos ser novas criaturas e a lei de Deus é implantada no nosso coração. E aí podemos dizer: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então, irmãos, nós não vamos mais ficar assim: ai, isso aqui é tão, não consigo, é chato, de novo tem que parar de comer isso. Ai, outra coisa. Ah, não, eu não vou parar com a minha coisinha. Quando Deus coloca no nosso coração a sua lei, tudo é agradável. Ai, irmão, tem isso aí, precisa parar também? Ai, que bênção, me ajuda, Senhor. Irmão, vai ser agradável a lei de Deus, vai ser agradável a palavra do Senhor. Então que possamos, em nome de Jesus, meditar, buscar o Senhor, olhar para Cristo Jesus na cruz e nós vamos ser sarados. Deus seja louvado. Irmãos, vamos continuar com os trabalhos missionários, vamos continuar lutando, não vamos abaixar a cabeça, porque é isso que o inimigo quer. Irmãos, sejam fiéis porque Jesus está voltando. Isso não é brincadeira, isso não é uma fake news, isso é realidade. Jesus de fato está voltando e nós precisamos estar preparados para essa volta. Precisamos ter a nossa família preparada para essa volta. Então eu preciso lutar pelo meu filho, eu preciso lutar pela minha filha, eu preciso lutar pela minha esposa e pelo meu esposo. Eu preciso fazer tudo o que tiver ao meu alcance e o que não estiver ao meu alcance, Deus completará. Então não deixe de tomar decisões ao lado da verdade. Sede fiel a Deus, porque Deus quer homens e mulheres tementes a Deus. Também quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, sempre tem deixado aí o seu like, seu comentário, quero agradecer por isso. Aquele que ainda não deixou o seu like, seu comentário, seu feedback, faça dessa oportunidade um momento para que você deixe aí e compartilhe esse vídeo para que ele possa também chegar mais longe e dessa maneira Jesus chega mais perto das pessoas. Que Deus abençoe você e nunca se esqueça, operando Deus, quem impedirá? Vamos fazer uma oração, meu amado? Santo eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, pela essa bênção maravilhosa que o Senhor nos permite estudar a Tua Palavra. Abençoe que nova criatura possa nascer em nós, possamos ter um novo nascimento da água do Espírito, possamos, Deus, ser usado pelo Senhor. Que o Espírito Santo nos use na chuva serôdia, com o poder da chuva serôdia, para levar a mensagem para outras pessoas, não só no falar, mas principalmente no testemunho. Amém. Abençoe cada irmão que está assistindo, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração, curando enfermidade física e espiritual.
E Deus, o principal, dá-nos um coração novo. Amém, Senhor. Lhe pedimos e agradecemos no nome e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Que a paz, a graça e o poder do Espírito Santo possa estar com todos vocês. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.